Tá. Aí a segunda parte, na segunda aula, a gente vai falar sobre o SOC. E a gente vai explicar como que cadastra as informações para a gente ter, né? Então, cadastro das informações para a gente ter o PPRA, o PCMSO, o LTCAT, que são os programas mais importantes. Nós temos outros programas, mas que não estão dentro do SOC, né? Que são o laudo de periculosidade, insalubridade e ergonômico, certo? Tem o elétrico também, mas assim, o elétrico depende muito, às vezes é mais empresa da indústria, depende muito, tem uma nuance, entendeu? Então, isso daqui é os cadastros. Agora, é o que realmente a gente vai impactar dentro do SOC. O que é? Nós temos segurança, certo? Segurança. E nós temos aqui a área de saúde. Então, na de segurança, a gente precisa do PPRA, certo? É óbvio que o LTCAT ele é o complemento da segurança e o PCMSO ele é da saúde. Na segurança, a gente vai fazer a hierarquia básica. Então, a gente não cadastra mais a empresa, porque a gente deu um acesso menor para os alunos. A pessoa só cadastra a unidade, porque na empresa de testes é a empresa que os estagiários vão ter que fazer todos os testes para aprender. A gente deixa a pessoa testar e mexer na empresa de teste. Quando ela sabe mexer, aí ela vai para a empresa real ali, né? Então, nós temos uma hierarquia. Essa hierarquia é empresa, unidade. Aí dentro da unidade tem os setores, né? Setor. Nós temos os cargos. Nós temos a hierarquia, certo? Hierarquia. Tu já vai entender, vocês vai entender agora, hierarquia. E depois, vinculado a tanto a hierarquia quanto os cargos, vem os funcionários. Tá, eu crio uma empresa, CNPJ, né? Tem o CNPJ e tem o CNAE. O que é o CNAE? Cadastro Nacional de Atividade Econômica. O CNAE é o que é para o funcionário o CBO. O CBO é o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Ou seja, aqui eu delimito o que o funcionário pode fazer no CBO. No CNAE eu delimito o que a empresa pode fazer. Ela não pode gerar outra atividade diferente da que ela colocou lá. Imagina, se uma empresa mexe com ferro, ela não pode fazer isopor. Ela só pode fazer ferro. Então, é só uma classificação para a gente descobrir qual é o risco da empresa. E quais são os fatores de risco? Eu vou colocar aqui. Então, nós temos empresas com grau de risco, né? Grau de risco 1, 2, 3 e 4.
As de risco 3 e 4 são postos de gasolina, petrolíferas. Então aqui o perigo é maior, né? Maior. Tem maior perigo aqui. E grau de risco 1 e 2 são empresas que trabalham só com administrativo, escola, entendeu? Aqui também tem material de construção. Então aqui, dependendo desse grau de risco, também tem a questão da periculosidade e insalubridade. Tá, então vamos lá. Imagina que eu cadastrei a empresa, coloquei a unidade centro, tem a unidade centro, tem a unidade do bairro. Então, aqui no setor, eu vou cadastrar o setor dizendo que o ambiente é um ambiente de parede branca e assim assado. No cargo, eu vou colocar assistente, um exemplo, aqui no setor pode ser assistente administrativo e o cargo, aqui o setor administrativo e aqui o assistente administrativo. Aqui no cargo a gente tem um detalhe, a gente tem que colocar o CBO certo, porque na hora de enviar para o E-Social, se tiver o CBO errado, vai dar conflito. A gente vai vincular o setor e o cargo. Isso é hierarquia. É como se eu pegasse e dissesse, olha, a hierarquia que eu criar, ela vai vincular setor e cargo. Porque quando eu envio para o E-Social os eventos iniciais, dizendo sobre os ambientes, eu vou dizer, olha, o setor administrativo, ele tem o setor financeiro, ele tem os cargos financeiros, ele tem os cargos, entendeu? No ambiente 1, vamos dizer assim, um ambiente 1, vou até colocar aqui, tipo, imagina uma empresa, tem um ambiente 1, né, o ambiente 2, o ambiente 3, aí tem um banheirinho aqui, e aí aqui é um hall, né, o hall. E aqui é o ambiente 4, ou pode ser ao contrário, tá, 1, 2, o número é quem faz, é a empresa que vai determinar. Então vamos dizer que aqui no ambiente 1 trabalham dois setores, o administrativo e o financeiro, e tem o assistente administrativo e o assistente financeiro dentro do ambiente 1. Então não tem periculosidade nem insalubridade. Por quê? Porque a iluminação é boa, porque tem ar-condicionado. Então aqui eu vinculo setor e cargo na hierarquia. E cadastro os funcionários. Qual que é o papel? É o papel do RH, né? RH. O RH, ele tem a obrigação de nos fornecer o Excel com um arquivo de informações dos funcionários. Tá, feito isso, na segurança, que isso daqui é importantíssimo para tudo, mas é mais importante para a segurança. Por quê? Porque eu vou gerar o PPRA. Então, eu vou gerar o PPRA, vamos dizer o seguinte, vai ter o 1, que é aplicação de risco. Aplicação de risco. Né? O 2 é caracterização de risco. E o 3 é as medições. Então, medições. Então, aqui eu aplico, eu digo, olha, no setor administrativo tem o risco de ruído, porque tem que ter em todos, mesmo que não tenha. Nas medições vai dizer que não tem, mas é preciso colocar ruído, postura inadequada, entendeu? São os dois riscos mais essenciais. Risco de postura inadequada, ruído e iluminação. Tá? Então eu apliquei, eu digo, aqui nesse unidade, setor e cargo, vai ter o risco de ruído, certo? É como se eu dissesse que aqui tem um risco de ruído. Na caracterização, eu vou explicar um pouco mais como é esse risco. Ele é leve, ele é maior, ele tem um pouco mais de... Entendeu? Não é só... aqui eu vou descrever mais, com mais detalhes, o risco que está dentro daquele setor. E as medições, eu vou dizer, vamos dizer, de ruído.
Se o limite de tolerância é 85 decibéis, eu não posso passar disso. Ou seja, se passar disso, tem um risco de ruído e as pessoas vão ter que usar um EPC e também ter um EPI. Então, feito isso daqui, eu gero o PPRA. Eu gero o PPRA aqui. Na saúde, é quase a mesma coisa desse passo 1, 2 e 3, só que na saúde só tem dois. O 1 é a aplicação dos exames, aplicação dos exames. E o 2 é a periodicidade. Periodicidade. Por que aplicação e periodicidade? Vamos dizer que dentro do setor administrativo, ele faz o exame de acuidade visual, faz hemograma, faz glicemia, faz audiometria. Só que no outro setor, ele não faz só esses exames, ele faz outros exames. Uma espirometria, um raio-x de coluna, um raio-x de coluna lombar, um raio-x de lombo-sacra, um raio-x de punho, dependendo do que ele faz, as tarefas dele. E a periodicidade, vamos dizer, tem aqui o admissional, o demissional, são 6 tipos de ASO: admissional, demissional, periódico. Nós temos o admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e exames complementares, né? Então, esses são os 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de ASO. O que é o ASO? Atestado de saúde ocupacional. O atestado de saúde ocupacional é o papel que atesta que o funcionário está apto a trabalhar. Sem esse documento, ele não começa a trabalhar. Então, no E-Social, antigamente as empresas elas não faziam todo esse processo. Com o E-Social, o funcionário não pode começar a trabalhar se ele não tiver já o ASO. Então, o funcionário faz o cadastro inicial com o RH, o RH cadastra no SOC para a gente essas informações, a gente pega, faz o funcionário fazer os exames, a gente cadastra, o doutor assina e ele leva para a empresa com 3 vias. Uma dele, uma da empresa e uma nossa, para a segurança dos dados, certo? Então, no admissional eu estou entrando. No periódico eu estou só revendo o meu exame. E no demissional eu estou saindo, estou me desligando da empresa. O retorno ao trabalho é quando eu me afastei por motivo de doença, por licença maternidade. E o mudança de função, eu estou mudando de uma função. Imagina que eu estou no setor A e eu vou para o setor B. Saindo do setor A, indo para o B, eu tenho no B outros riscos e exames diferentes. Por isso eu tenho que fazer outros exames. E os exames complementares é de acordo com o que o doutor médico do trabalho indica o que a pessoa tem que fazer. Entendeu? Então, o SOC é isso daqui. Basicamente, na explicação geral, é isso daqui que é o SOC. Na prática é diferente, mas se você pesquisar aplicação de risco, caracterização de risco, medição de risco, aplicação de exame, a periodicidade não. Mas aqui tem um outro nomezinho, eu exemplifiquei, e tem a questão também do tempo. Um exemplo, às vezes o médico fala que o exame vai ser de 6 meses, às vezes o médico fala que é 24 meses, de acordo com o que o doutor médico do trabalho fala, tá certo? Então essa é a segunda aula, é uma explicação bem complexa, que você precisa rever esse vídeo algumas vezes para entender que a empresa, a gente cadastra toda a hierarquia,
nós cadastramos a aplicação de risco, nós aplicamos os exames para ter o PCMSO, né? Então, cadastramos a empresa, cadastramos a hierarquia e nós temos tanto segurança quanto saúde. Ao final disso, a gente pode gerar o PCMSO e o PPRA. O LTCAT também, mas o LTCAT tem alguns detalhes que só com o tempo você vai ter que ver, tá certo? Então, até a próxima aula.